Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática, resolvendo questões da VUNESP. Acompanha comigo então a leitura dessa questão que diz assim: considere a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão para responder a questão. A fórmula que, ao ser colocada na célula B4, resultará no valor 3 é... E ali vem a letra A, B, C, D e E. Bem, vamos pegar alternativa por alternativa e estudar isso de forma bem aprofundada. Por quê, pessoal? A letra A disse maior 6.A12.C3. Aqui nós temos um pequeno probleminha que eu vou informar para vocês, que é o seguinte. O primeiro argumento da função maior, que retorna ao maior valor de um determinado indicativo, ela funciona assim. O primeiro argumento deve ser um intervalo, como por exemplo A12.C3, que significa da célula A1 até C3. E o segundo argumento deve ser o indicativo de qual maior valor eu desejo como resultado. Então o correto não é colocar a função maior 6.12.C3, porque o 2 pontos significa intervalo. O correto é colocar primeiro o intervalo, A12.C3, ponto e vírgula, que separa os argumentos, e depois o 6, indicando que ele quer o sexto maior valor desse intervalo. Observa a diferença entre a letra A e a letra B. Na letra A, eu tenho primeiro dentro da função maior, aqui eu tenho o 6. Aí vem o ponto e vírgula, que separa os argumentos, e depois eu tenho o intervalo A1, 2.C3, que significa da célula A1 até C3. Na letra B de Brasil aqui, aparece a mesma função maior, só que aqui é o contrário, ó. Primeiro o A1, 2.C3 e depois o ponto e vírgula 6, indicando aí que eu tenho no primeiro argumento o intervalo, o que aí sim está correto para a função maior, que o primeiro argumento é o intervalo, e depois o 6, indicando que eu quero o sexto maior valor desse intervalo. Olha só comigo, eu vou fazer isso na prática. Lembra disso, certo? Primeiro tem que ser o intervalo, ponto e vírgula, e depois o indicativo do maior valor. Vamos fazer isso bem certinho na prática. Acompanha comigo aqui. Vamos colocar igual maior, abre parênteses, A1, 2.C3, ponto e vírgula 6. O que significa esse 6? Que eu quero o sexto maior valor desse intervalo, porque no primeiro argumento tem que ser o intervalo e no segundo argumento tem que ser qual o maior valor desejado. Como ele botou ponto e vírgula 6 aqui, é o sexto maior valor desse intervalo. Como é que a gente faz para descobrir isso? Primeiro, começamos contando qual é o primeiro maior. O primeiro maior é o 9. Qual é o segundo maior? É o 8. Qual é o terceiro maior? É o 7. Qual é o quarto maior, pessoal? É o 6. Qual é o quinto maior? É o 5. Qual é o sexto maior? O sexto maior aqui é o 3. Então, quando eu pressionar Enter, percebe que agora o resultado desta nossa função maior aqui foi 3, porque ele pediu qual era o sexto maior valor. E como ele queria qual alternativa respondia 3, a resposta já é a letra B de Brasil. Agora, por que não é a letra A? Porque a letra A colocou invertido, pessoal. A letra A colocou primeiro o 6, olha lá, colocou 6, ponto e vírgula, A1, 2.C3, fecha parênteses. E aí, quando eu der Enter, a função maior dá um erro de valor. E aí eu pergunto, por que deu um erro de valor? Porque no primeiro argumento da função maior tem que ser o intervalo, tem que ser A1, 2.C3. Aí depois é que tem que ser ponto e vírgula e o indicativo de qual maior valor eu desejo. Então, se eu botar A1, 2.C3, ponto e vírgula 6, aí sim eu estou pedindo qual é o sexto maior. Lembra? O primeiro maior valor desse intervalo é o 9, o segundo maior valor é o 8, o terceiro maior valor é o 7, o quarto maior valor é o 6, o quinto maior valor é o 5 e o sexto maior valor aqui é o 3. Por isso que a gente deu Enter e a resposta foi 3. Se eu tivesse colocado aqui 1, seria o primeiro maior. O primeiro maior é o 9, ó. Dei Enter, deu 9. Se eu colocar 2, é o segundo maior. O segundo maior valor é o 8. Deu 8 como resultado. Se eu colocar 3, é o terceiro maior. O terceiro maior aí é o 7. Se eu colocar 4, o quarto maior valor é o 6. Se eu colocar 5, o quinto maior valor aí é o 5. E se eu colocar 6, o sexto maior valor é o 3. Se eu colocar 7... aí temos que observar, o sétimo maior valor é o 2. Então tem que cuidar muito essa história em relação à função maior. O primeiro argumento é o intervalo e o segundo é o indicativo de qual maior valor eu desejo como resultado, certo? Então letra B já é a resposta. Agora, por que não a letra C? Porque existe sim a função menor. Mas a função menor também tem que ser primeiro
o intervalo e depois o indicativo de qual maior valor. Aqui já está errado na letra C, porque veio primeiro o indicativo e depois o intervalo. Na letra D, até a construção está certa. Ele botou menor a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3. Vamos ver que resposta a gente tem aqui da letra D de Dinamarca. Disse a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3 para a função menor. Ó. Igual menor, agora não é mais a função maior, é a função contrária, a função menor, a 1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 3. Vamos ver qual o terceiro menor agora, porque agora a gente tem que começar a contagem do menor. O primeiro menor é o 1, o segundo menor é o 2 e o terceiro menor é o 2 também. Olha lá, vou dar Enter, a resposta é 2. Professor, por que a resposta foi 2? Porque se tiver valor repetido, ó, e o 2 tem repetido, aparece 2 vezes o 2 aqui, ó, não pode ignorar a repetição. A repetição tem que constar na sequência de contagem em busca do tal terceiro menor. Então, olha só, se eu botar 1, é o primeiro menor, que é o 1. Se eu colocar 2, é o segundo menor, que é o 2. Se eu colocar 3, é o terceiro menor, que como tem o 2 repetido, não pode ignorar, então vai ser o 2 também. Ó. O primeiro menor é 1, o segundo menor é o 2, e o terceiro menor também é o 2, porque não pode ignorar a repetição. Por isso eu vou dar Enter, é 2. Então aqui não deu certo a letra D, não porque ela está errada, e sim porque ela não retorna 3. Ele pediu que retorna 3. A construção dela até está certa. E a letra I está errada a construção, porque não é a 1 ponto e vírgula C3 ponto e vírgula 3. O primeiro argumento tem que ser um intervalo, e quem indica intervalo é o 2 pontos. Então teria que ser a 1, 2 pontos C3, e aí teria que ser ponto e vírgula, não 3, e sim 4. Quer ver por que 4? Porque se eu botar a 1, 2 pontos C3, ponto e vírgula 4, vamos ver qual vai retornar. O primeiro menor é o 1, o segundo menor é o 2, o terceiro menor é o 2 e o quarto menor é o 3. Então vou dar Enter e a resposta deu 3. Para a resposta C3 com a função menor, teria que ser ponto e vírgula 4 no final, para retornar qual é o quarto menor. Aí sim daria certo. Então, a única que deu resposta 3 mesmo foi a letra B de Brasil nessa questão. Questão bem interessante aí, falando sobre a função maior e sobre a função menor dentro do Excel. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra sempre também de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!